Olá pessoal, vamos para o nosso de cooperado para cooperado da Credit Citrus, agora do mês de novembro, trazendo os principais dados aí de setembro e outubro e o que é que nós temos que olhar nesse ambiente confuso que está vivendo o planeta, o Brasil pós-eleições, enfim, quais são os pontos principais. Começamos olhando aí a economia sempre, o Boletim Foco segue melhorando, IPCA em queda, 5,6%, expectativa de 5% em 2023, o PIB também com crescimento para esse ano de 2,76%, podendo chegar até a 3%, e uma estimativa de 0,63% para o ano que vem. A Selic continua 13,75% ao final de 2022 e uma queda que o mercado espera de 2,5 pontos até o final de 23, caindo para 11,25%. O câmbio, parece que o pessoal amou esse número aí de 5,20, né? Ele está, essa expectativa agora para o final de dezembro e 5,20 também para 2023, portanto manutenção aí. Em relação aos preços internacionais, a gente sempre traz aqui no nosso de cooperado para cooperado análise da FAO, e 6 meses seguidos que caem os preços das commodities, agora caiu 1,2% na comparação com agosto, e está 5,5% maior do que o mesmo mês de 2021. Então aquela grande situação de crise de preços no planeta vai cedendo aos poucos, o que é bom. A gente sabe que ela causa muito mal na questão aí da fome, dificuldade das pessoas de obterem os produtos por causa dos preços e tudo isso daí. O que caiu mais foram os óleos vegetais, 6,6% menores. Também teve queda no caso do açúcar, laticínios e as carnes. Então é isso, cenário de preços internacionais um pouco mais em queda. A Conab aqui no Brasil soltou a estimativa 312,4 milhões de toneladas, seria fantástico se a gente conseguir isso, porque é 41,5 milhões de toneladas a mais do que o ano passado, 15% a mais. A soja é onde está o nosso maior crescimento esperado, mais de 20%, chegando a 152 milhões de toneladas, e o milho um crescimento de 12%, 13%, chegando próximo a 127 milhões de toneladas. Então isso viria, essa 127 com mais ou menos 29 na primeira safra, 15% a mais, e 98 na segunda safra, 12% a mais. O algodão também um aumento de 14,7%, chegando a 3 milhões, praticamente 3 milhões de toneladas de pluma. Então é isso. A expectativa para a safra é boa, né? E o progresso dela até agora no final de outubro, o milho está com plantio mais ou menos equivalente ao do ano passado, a soja está um pouquinho abaixo do que o ano passado, mas nada muito preocupante, um pouquinho mais no Mato Grosso, com 64% antes 67% no ano passado. E o trigo também segue com a sua colheita um pouco atrasada, mas vindo aí também. No caso da safra global, que a gente sempre traz aqui também no nosso de cooperado para cooperado, a expectativa do USDA para setembro, que soltaram o relatório de setembro, né? O milho está em 1,16 bilhão de toneladas, 4% menor do que 21, 22. Então segue caindo toda vez que eles trazem aí as novas explicativas para o milho, principalmente os Estados Unidos, que está com a queda de 7,8%, expectativa 353 milhões de toneladas. A União Europeia caiu 20%, produzindo agora 56 milhões de toneladas. Lembra que teve lá uma seca muito forte, um verão muito quente, e o Brasil a expectativa de 126 milhões de toneladas, que seria um aumento de 8,6%, lógico que no caso do Brasil é a safra que está começando. Os estoques globais, então, no caso do milho, ficariam 2% menores do que 2021, então praticamente aí inalterado, né? Uma quantidade muito pequena. No caso da soja, produção de 391 milhões de toneladas no planeta, 10% a mais que 21, 22, e era ao redor de 389 por aí, então está muito próxima, com alguma melhora do Brasil, que pelo USDA, também muito perto da Conab, vai chegar a 152 milhões de toneladas, um crescimento de 20%, e era 149. Então eles aumentaram 3 de um mês para o outro, 3 milhões de toneladas de soja a mais no Brasil.
Estados Unidos, por sua vez, caiu 3,4%, vindo de 119 para 117, e os estoques globais seriam de 100,5 milhões de toneladas, um aumento de 8,8% em relação à safra anterior. Então veja só que no milho a situação está como está, e no estoque nós vamos ter, no caso da soja, algo mais. Então é na soja que reside um pouquinho mais a nossa preocupação com os preços, né? Em relação à performance da safra americana, agora em fase de colheita, o milho está com 61%, era 52%, então está adiantado, e a soja também está adiantada. Então a performance de colheita nos Estados Unidos vem sendo boa, tanto na soja como no milho, como no algodão. Outro dado que a gente sempre traz aqui é as exportações do agro, como é que elas estão indo. Setembro, mais um recorde, 14 bilhões de dólares, quase 40% maior do que setembro de 2021. Então, espetacular a nossa exportação, devemos chegar esse ano a 140 bilhões de dólares. A soja foi praticamente 4 bi, crescendo 24%. As carnes já 2,4 bi em setembro, crescendo 11%, com destaque aí para bovina, com 11,1%, frango crescendo 13% e a suína que caiu 4%, mas carnes também vindo super bem. Cereais, principalmente o milho, tá uma loucura, né? O milho chegou a quase 2 bilhões de dólares exportados, mais de 260% de aumento, e é a grande surpresa das exportações aí desse ano. Florestais também vem naquele crescimento firme, 1,5 bi, 30% a mais, e açúcar, etanol, a nossa cana também chegou a 1,5 bi, 52% acima. As importações do agro em setembro cresceram também, quase 28%, chegando a 1,6 bilhão. E o saldo, então, do mês ficou em 2,4 bilhões. Vejam só, pessoal, o saldo de setembro é 40% acima do saldo de setembro do ano passado. Realmente, se tem uma notícia boa, é a exportação aí do agro. Em relação aos preços, nesse final de outubro, início de novembro, nós tínhamos a soja ao redor de R$ 185,00 a saca em Paranaguá, milho mais ou menos R$ 85,00 a saca, né, algodão 5,01 por libra peso, e o café é 1.040 por saca. O café teve uma queda de 20% nesse período, e o boi gordo também, né, andando de lado, R$ 280,00 a arroba, queda de 6% em relação ao período anterior. Então, realmente, nós já temos 2 ou 3 meses de queda nos preços aí. O que a gente tem que acompanhar agora em novembro do nosso agro? A evolução do plantio da safra de grãos aqui no Brasil. De acordo com o acompanhamento da Conab, o ritmo está bom, né? Praticamente igual aí os registros do ciclo passado. Então vamos acompanhar agora o clima sobre a lavoura, o desenvolvimento inicial, o período de emergência vegetativo, torcendo para um bom regime de pluviosidade, né? Segundo, o andamento e a finalização da colheita norte-americana de grãos, o início do inverno lá no meio oeste americano, mês de novembro representa a conclusão da safra. Lembra que o plantio foi tardio, né? E o ritmo das operações vai ser decisivo para que as lavouras não sejam prejudicadas aí por isso, né? Então também observar lá aquela questão de logística do Mississippi e tal, ficar de olho nisso. Terceiro ponto, na Europa, né, a crise econômica, a seca também que vem passando lá, a Europa que a gente já trouxe aqui, afetando a produtividade do milho, do açúcar e de outros produtos, e a questão da crise da energia, vai trazer problemas na inflação, na economia. Então tem que ficar muito de olho na Europa agora, e também próximo lá à Europa, no conflito Rússia e Ucrânia, no arena internacional, mais uma vez houve uma intensificação. Então como é que vai ficar o fluxo de grãos lá no Mar Negro? Esse aspecto todo aí pode interferir nos preços de vocês, das principais commodities agora no mês de novembro, né? Então esse é o ponto. E o quinto item é como vai ser agora um governo, né, de terceiro governo aí do ex-presidente Lula, composição dos ministros, a economia,
se vai ter algum impacto aí no câmbio, está muito recente, e como que vai fazer para pacificar o Brasil, né, num momento onde a eleição mostrou quase que um empate técnico e os ânimos estão muito exaltados, né? Isso é muito importante para que a gente tenha a leitura aí e que torcer como brasileiros para que seja um bom governo que não repita os erros cometidos aí em gestões anteriores, né? Em relação à cana, para a gente concluir, os pontos que tem que observar agora em novembro, mais uma vez o impacto do clima na reta final da moagem da cana aqui na nossa região centro-sul. Está bem diverso, né? Tem local que está com um pouquinho de veranico, tem lugar que está chovendo bem, atrasando as operações. Enfim, esse ponto é um ponto muito importante aí, para que tenha água e a gente não tenha problema, principalmente na próxima safra, com essa cana que foi plantada, né? Comportamento de venda de etanol pelas usinas em setembro foi positivo, a alta da demanda interna, retomada do consumo dos hidratados, dos postos e também principalmente demanda externa, com o anidro entrando no mercado em virtude dessa situação internacional de escassez de energia. Ficar de olho lá na questão de Rússia e Ucrânia e a problema energético europeu, possibilidade de exportar mais açúcar, exportar mais etanol, como que isso está afetando aí os preços do petróleo. Enfim, tem que ficar de olho nessa história toda, porque de novo o petróleo voltou a subir, passando dos $90 o barril, e isso impacta aí o setor de cana. Ficar de olho também lá na China, a questão de Covid, né? E mais uma vez a política lá de contaminação zero, que se mostra hoje equivocada, com sobressaltos aí na economia o tempo todo. Quarto item, ficar de olho nas exportações. Setembro foi muito bom para as exportações de etanol, aumentaram quase que 80%, açúcar 20%. Enfim, o Brasil está conseguindo colocar produtos, então ficar de olho agora no câmbio e como é que esses preços vão entrar aí na composição do Consecana, né? E, outra vez, a questão política, né? Assume agora o governo do PT, ex-presidente Lula, e é sempre um risco observar o que é que vai ser feito aí em cima da política de combustíveis. As declarações ao longo da campanha não foram boas para a Petrobras e a política de preços seguindo o mercado internacional, e qualquer gesto um pouco mais populista que já houve em governos anteriores pode representar uma tragédia aí para o setor sucroenergético, principalmente afetando o etanol e consequentemente aí o açúcar. Então nós estamos realmente num momento complicado aí dos valores do ATR. Veja que a gente começou em abril com 1,24, né? Depois maio caiu para 1,22, junho caiu para 1,18, julho para 1,12, agosto 1,14, setembro 1,06, quer dizer, uma grande queda aí. Nós estamos com um acumulado aí de 1,17, pode ainda ter, o movimento que eu espero agora é uma queda ainda nesses meses de novembro, dezembro, e uma recuperação em janeiro, fevereiro, março e abril, quem sabe deixando aí próximo a 1,13, 1,15 mais ou menos o valor do ATR. Então é isso, pessoal, vamos agora torcer para uma pacificação do Brasil, que o governo que venceu democraticamente possa exercer um bom trabalho e que esse trabalho seja em linha com o que a gente espera, que é a atração de investimentos nacionais, internacionais, regras do jogo, manutenção da estabilidade institucional e principalmente deixar a geração de valor prosperar para que possa ter renda para os programas sociais que são muito importantes no Brasil. Mas a gente nunca pode esquecer que sem geração sustentável de renda não tem distribuição sustentável de renda, e essa é a linha que nós queremos seguir aí com mais paz, chega de briga e vamos trabalhar para ter um 2023 muito positivo aí na nossa economia, criando oportunidades para as pessoas. É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela atenção de vocês. Nosso de Cooperado para Cooperado. Voltamos aqui no final do mês de novembro, comecinho de dezembro. Valeu!